mais uma carta terminada, para a glória do Senhor. O livro de Gálatas, né, nós estudamos durante esse período, chamado o livro Carta da Libertação, da Liberdade, né? Onde havia problema com os judaizantes, onde eles queriam colocar de novo, né, as obras da lei. E qual é a obra da lei que eles queriam colocar? Qual era o tema abordado aqui? Qual era a obra da lei que eles estavam querendo implementar e fazer o povo fazer? A circuncisão, né? Eles queriam que o povo, o gentio convertido, se circuncidasse, né? E Paulo, ele vai ensinar a igreja novamente, já havia ensinado, a igreja que ele havia estabelecido na Galácia, né? Quando a gente fala da Galácia, não é um lugar somente, as províncias, né? É uma província da Galácia, onde tem várias congregações ali estabelecidas, e o apóstolo Paulo, ele envia essa carta para que eles permanecessem firmes. Ele se entristece muito, e nos capítulos anteriores nós lemos que ele se diz muito preocupado com os irmãos, muito preocupado com a igreja, porque alguns, né, já estavam querendo fazer a circuncisão, e nós lemos, né, Paulo, ele ensina, nós lemos o capítulo 1, 2, o 3, o 4 e o 5 na semana passada, apesar que até o 4, ele vai mostrar que maior do que a lei, já que eles queriam se apegar à lei, maior do que a lei, então ainda tem a promessa, né? Vocês lembram que ele falou da promessa, né? A promessa feita sobre Abraão, a promessa era Cristo, né? E Paulo vai deixar bem claro que não há nada, não há obra nenhuma seja feita que seja maior do que Cristo, ou a que Cristo fez, que foi a sua morte, né? Nós temos hoje acesso ao Pai, hoje nós somos livres, mas ao mesmo tempo no capítulo 5, na semana passada, ele vai dizer, cuidado com a liberdade que nós temos, né? Não confundam liberdade com libertinagem. Aí ele vai falar no capítulo 5 sobre as obras da carne, as obras do Espírito, né? Nós lemos aqui na semana passada quais são os frutos do Espírito. Alguém lembra quais são os frutos da carne? Tudo que não presta, né? E as obras do Espírito, quem é que lembra? Alegria, né? Esse aí eu falei que eu tenho. Esse fruto aí eu acho que eu gabaritei, né? Da alegria. Mas há uma luta, né, entre a carne e o espírito, né? Então Paulo, ele vai dizer que as obras da carne, Paulo, ele vai mostrar para os irmãos, vocês são livres, né? Cristo chamou para a liberdade, vocês agora são livres, não se escravizem mais com nada, né? Infelizmente é ensinado hoje para as pessoas se escravizarem, né? Você tem que estar lá todo dia, você tem que fazer sacrifícios, né? Você tem que fazer coisas que não é mais necessário ser feito, né? Isso eles ensinam, eles explicam aqui em Gálatas sobre a circuncisão, era o ponto, né, a ser discutido, mas hoje não é a circuncisão, mas são muitas outras coisas que é colocado, e é colocado um peso sobre as pessoas novamente, né? E servir Jesus não tem que ser um peso para nós temos que entender o sacrifício de Cristo e fazer por amor, né, a Cristo, né? E hoje, e com essa liberdade, entendendo essa liberdade, ninguém pode te obrigar, né, a fazer nada. E também Paulo deixa bem claro que não é pelas obras, pela fé, né, pela fé em Cristo Jesus. Nós temos os nossos dons, nós temos que exercer os nossos dons, temos que cumprir, né, com aquilo que Cristo nos propôs a fazer, e cada um de nós sabemos o que é que tem que ser feito, né? Esperamos que cada um saiba o que tem que ser feito o que Deus quer de cada um de nós, né? Mas eles queriam deixar bem claro que o que salvaria eles era ainda as obras da lei, eram as coisas feitas fisicamente, e não é mais isso. Nós somos salvos pela fé, porque já foi suficiente, mandado por Deus, e pagou, né? A conta está paga, né? Foi pago o preço, e hoje nós somos livres em Cristo Jesus, amém? E o capítulo 6 é um pouquinho mais curto, mas Paulo, ele vai dar alguns conselhos aos irmãos sobre o comportamento individual, né, sobre o nosso pensamento, a forma de se comportar uns com os outros, né? E ele vai falar mais um pouquinho no final ainda sobre a circuncisão, né? Ele vai fechar a carta de Gálatas falando um pouquinho mais sobre as obras da lei, a circuncisão e a morte de Cristo. Antes de nós entrarmos no capítulo 6, é bom nós já pensarmos no próximo livro, né, que eu esqueci de falar no começo aqui. Já escolheram, ou escolham aí o próximo livro, né? Alguém que... O pessoal, alguns falaram Coríntios, né? Alguns estão falando Hebreus. Acho que estudou Hebreus recentemente, né, Soldado? Acho que depois que terminar, a gente faz por votação. Tá bom.
gente faz uma votação. Tá. Aí vamos pensando aí. Tá bom? Quem pode ler para nós o versículo 1 do capítulo 6, por favor? Paulo vai começar já ensinando os irmãos. Lembrando que, antes da leitura, o livro de Gálatas, a carta de Gálatas, ela vai deixar bem claro, fala bastante sobre doutrina, como que a igreja ela fazia, né? Só que ela não fala de ordem do culto, mas a doutrina de Cristo, né? O comportamento de um cristão que nós temos o que nós temos que seguir, né? Se é o ensinamento ainda da lei, o ensinamento da graça, né? Se é graça ou é lei, né? Então, e a doutrina nossa, do nosso comportamento. Paulo ele ensina muitas coisas do nosso comportamento como cristão também, por isso que ele fala das obras da lei, das obras da carne, e ele vai continuar falando um pouco sobre isso, sobre o nosso comportamento, porque doutrina também é um ensinamento para nós individualmente, né? O que Cristo ensinou para nós é uma doutrina para nós, né? Nós temos que colocarmos isso em prática também, e se a igreja conseguir fazer isso, né, vai ser uma igreja saudável, vai ser uma igreja forte. Se cada um entender isso, né, que tem que fazer aquilo que Cristo pediu, a igreja, o corpo vai estar forte, né? Então, isso vai ser muito bom. Quem pode ler para nós aí, por favor, o versículo 1. Primeiro conselho de Paulo aos irmãos, né, ele vai deixar bem claro. Irmãos, se alguém, a versão que nós estamos estudando aqui, a mais atual, que nós costumamos ler. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com um espírito de brandura, ele vai dizer. Alguém sabe o que é espírito de brandura? É quase isso mesmo. O que seria um espírito de brandura? E guarda-te para que não se... Isso, com amor, né? É. Sim. Exato. O único perfeito é Cristo, né? Porque se nós, primeiro ponto, se nós olharmos o capítulo 5, o contexto, Paulo ele vai falar assim, olha, se vocês querem seguir alguma lei, então sigam as leis de Cristo. E quais são as leis de Cristo? Vocês lembram? O que Cristo ele ensinava? Quando aquela mulher adúltera foi pega, queriam apedrejá-la, o que ele mostrou ali pelaquela mulher? O que ele fez? Ali a lei já dava indício de que ela ia cessar. E entrava o que? A lei de Cristo. O que é a lei de Cristo? Cristo ele ensinou o quê? Qual foi o principal ensinamento de Cristo? O amor. O amor. Quando Paulo ele fala isso, no versículo 1, é exatamente o que o soldado falou. Deus, porque se eu chegar no irmão, né, vou dar um exemplo. Se eu chegar no Eraildo, o Eraildo está pecando em tal coisa, e eu chegar nele com uma arrogância, com superioridade com ele, eu vou estar me colocando como se fosse um Deus também. Porque eu sou tão pecador quanto ele é. Porque a Bíblia diz que aquele que não tem pecado é mentiroso. Nós temos que sim alertar o nosso irmão, mas Paulo vai deixar bem claro, com humildade, com amor, com mansidão, né? Porque senão você se mostra superior à pessoa. O único que é superior a nós é Cristo. E ele nos corrige através da palavra. E o próprio soldado comentou, né? Cristo ele nem agia dessa forma. Porque ele tinha acabado de ensinar, ele viu os discípulos andando com ele, e ele não repreendeu nem de forma
arrogância, né, de forma arrogante. Nem Pedro, quando ele fez aquele ato que ele corta, né, a orelha de Malco, ele corrige Pedro, mas ele ensina Pedro de uma forma com amor. Nem Judas ele foi capaz de repreender, que fez tal a coisa horrível com ele, e ele não foi capaz de ser arrogante com eles. Pode falar assim. É. É. Quem é melhor que alguém aqui, né? E Jesus mostrou isso na própria atitude dele quando ele lava os pés dos discípulos. Ele se colocou na posição de servo. Ele mesmo fez isso, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes nós queremos jogar pedra, né? Nós queremos condenar. Lógico que existe as exceções. Em Coríntios tem um exemplo de que o irmão foi preciso ele ser afastado, né? Porque ele não se arrependeu do seu pecado. Mas toda vez que você vai repreender alguém, quando nós vamos falar com alguém, aconselhar alguém, né, por amor, tem que ser com amor. Não chegar e falar, irmão, você está todo errado aí, cara, pô, você vai ficar pecando aí. Não é? Eu também tenho pecado. Imagine Cristo olhando para mim e falando, quem é isso aí para falar alguma coisa? Né? Então nós temos que ter a humildade, nos colocarmos no mesmo, e Deus ele nos vê assim, né? Todo membro do corpo, ele vê com a mesma importância. E isso nós temos falado bastante aqui, né? Deus tem um membro do corpo que ele faz algumas coisas que a gente não vê, mas quando a gente olha e fala, caramba, que trabalho lindo, né? Hoje mesmo eu me surpreendi com a organização, né? Eu falei para a falei, caramba, que fizeram aqui, né? Que negócio, coisa tudo organizado, e às vezes a gente não vê, mas é tão importante quanto alguém que está lá na frente, às vezes ensinando. Pode falar, irmão. Sim. Sim. Exato. Exatamente. Sim. 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 Exato. Sim. Exato. Sim. Exatamente. É isso. Exatamente isso. A gente tem que ter e os frutos do Espírito, se nós formos olhar, né? Isso se baseia, é tudo um resumo do amor, né? A consequência do amor. Então você tendo os frutos do Espírito para poder exortar o irmão, principalmente no momento de exortação ao irmão, isso é muito importante, né? Porque você acaba muito bem falado, né, pela varoa, porque você fica trocando tiro, né? Que aqui, no modo feio de falar, né, mas você fica gastando munição, cansando o irmão aqui. Exatamente, exatamente.
É isso. E nós temos aqui, nós falamos aqui na semana passada, nós estamos aqui, somos soldados que vêm até aqui, nós nos preparamos para sairmos lá fora e guerrear lá fora, porque a luta realmente é nossa lá fora, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, que a gente acaba machucando, né, magoando os irmãos, e é complicado, né? Acaba acontecendo várias consequências e você acaba ferindo um membro do corpo, né? O membro do corpo machucado é complicado, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Principalmente nesse momento de exortação. Paulo deixa bem claro isso, irmãos, quando for repreender alguém, né? Seja amoroso, né? Tenha mansidão, né? Tenha sabedoria. É ruim demais, né? Sim. Sim. Verdade. Nós tínhamos que ser, entre aspas, né? Entre aspas, tá? Uma pedra de tropeço para o mundo, né? Não para o meu irmão. Não é verdade? A gente tinha que ser a luz lá fora. A luz, ela vai incomodar mesmo lá fora, realmente, né? Vai atrapalhar o mundo um pouco, né? Vai complicar alguém que está pregando Jesus. Não a gente gastar, às vezes, nosso tempo com algumas coisas que... E tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque acaba, às vezes, infelizmente, até... A gente vem com tanta força, às vezes, que acaba até matando na fé algum irmão, né? De repente. E ele vai dizer no verso 2, ajudem uns aos outros, né? E assim vocês estarão obedecendo a lei de quem? A lei de Cristo. Vocês querem viver na lei? Então vivam na lei de Cristo, amem o seu irmão, amem uns aos outros, né? E tem um texto que fala lá em João, capítulo 13, não vou me recordar, que a maior demonstração para o mundo, né, o mundo aí fora, para o mundo reconhecer Cristo, né, lógico, além da palavra, é o amor. Esse amor entre os irmãos, esse amor fraternal, esse amor amor ágape, esse amor, né, esse amor que foi pregado recentemente pelo nosso irmão Igor, né, esse amor que tem que acontecer e tem que ter. Então nós temos que, às vezes nós devemos, ao invés de ajudar, nós acabamos atrapalhando o irmão, né? Então, é que nem o soldado falou, às vezes eu não sou bom nisso, eu não sei repreender, então eu nem vou me meter nesse negócio, eu não sei falar, eu não vou, eu particularmente também tenho muita dificuldade com isso, então eu já não sei se eu vou conseguir, né, chegar da forma correta, então, né, se não for, às vezes tem irmãos que têm um dom para isso, né, mas tem irmãos que não têm, né, e acaba usando um pouquinho de excesso, né, mas ele diz no verso 2, ajudem uns aos outros, né, assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Quem pode ler o verso 3 e o 4? Isso, o 3. Pode ler até o 4, meu irmão, por favor. Ele vai dizer no verso 3, né? Você pensa que é importante, né? O que seria de nós, né, se não fosse o Espírito Santo, né? Nós às vezes achamos, né, que a gente passou pela nossa cabeça, a gente acha que é importante alguma coisa. Se não fosse Jesus na nossa vida, a misericórdia de Deus, a gente estava, nem sei que situação estaria hoje, irmãos. Importante é aquele que está em nós, importante é aquele que morreu por nós, né? Importante é aquele que é o cabeça da igreja, ele é importante, ele não pode ficar de fora, ele não pode faltar, né? Então, nós achamos às vezes, né, a pessoa que pensa que é importante quando de fato não é, e está enganando a si mesmo, que cada pessoa aí, e Paulo vai falar isso em 1 Coríntios, na orientação da ceia, né? Vocês lembram da ceia nessa passagem, né? Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com o dos outros. Uma coisa que Paulo vai ressaltar também, nunca se compare a ninguém. Isso seja para o lado positivo ou para o lado negativo,
né? Infelizmente, o que muito acontece aí, e muitas pessoas têm se perdido, cristão tem se perdido porque quer comparar sua vida com outra pessoa. E às vezes não é nem o irmão, tá? É pior ainda, é alguém lá de fora. Você quer comparar com influências da vida, né? Você quer fazer um comparativo da sua vida. Não, que a pessoa ela vende aquilo ali, né? Parece que foi muito fácil. Aí nós, se não tomarmos cuidado, nós acabamos querendo ter uma vida que não é para um cristão, que não é para você. Você vai se perder em relação a isso. Mas ele vai dizer na primeira parte, na parte A, do versículo 4, é interessante. Nós temos que examinar a nós mesmos. Eu tenho que me examinar todos os dias. Porque às vezes eu quero ficar examinando o irmão do lado, né? O vizinho, e minha casa está afundando e eu lá. Olha lá, está vendo lá o que aconteceu? Está vendo lá o irmão? Está vendo a irmã? E meu teto desabando. E as trincas já aparecendo na parede e eu olhando a vida do vizinho. E Paulo vai falar isso na ceia, né? Examine-se o homem, pois, a si mesmo. Nós temos que, todos os dias, fazer isso, irmãos. Quando nós pensarmos em olhar para alguém, e pensar em julgar alguém, condenar alguém, eu tenho que olhar para mim. Porque até no erro de alguém, eu consigo tirar um aprendizado. Que seja um aprendizado, mas não um julgamento. Não uma condenação. Eu tenho que tomar cuidado. Porque a Bíblia diz, aqueles que pensam estar de pé, cuide para que não caia. Ah, o irmão está vendo lá, caiu, olha lá. Ó. Se eu não tomar cuidado, eu caio junto com ele. Eu já caí faz tempo e não estou nem olhando eu caído. Então, a gente precisa tomar cuidado. Nós temos que fazer uma análise, examinarmos a nós mesmos. É difícil isso, né? Mas Jesus ele vai usar o mesmo peso. Isso vai ser usado o mesmo peso. Quando nós julgamos, vai ser usado a mesma medida. Que nem a Varua falou, a mesma peneira vai ser usada para mim. Então, cuidado com isso, né? É melhor examinar a minha vida todos os dias do que ficar examinando a vida do irmão. Se fosse examinar e ajudar, como o Paulo está falando, não, mas a gente às vezes examina, né? E dá o diagnóstico e condena, né? Você assina lá, não tem mais chance. Esse aqui é o médico da vida, né? É bom isso, irmãos. É uma reflexão. Irmãos, examine vocês, examine cada um de vocês, se examine, né? Eu preciso olhar para mim e falar assim, como é que eu estou perante Cristo? Como é que eu estou perante os meus irmãos? Como é que eu estou? Né? Será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou sendo um bom marido? Será que eu estou sendo um bom pai, um bom filho? Né? Eu tenho que me examinar todos os dias, né? Quando eu estava estudando esse capítulo 6, eu realmente falei, Deus, a gente precisa muito entender a palavra do Senhor, né? Colocar em prática, né? Eu preciso examinar eu mesmo todos os dias, olhar para mim mesmo todos os dias e o que eu estou sendo, né? O que Cristo está achando de mim, o que Cristo está pensando de mim, será que eu estou sendo um bom servo de Cristo? Né? Não esquece que vai existir perfeição em nós, não vai existir, mas isso aqui já é um passo muito importante, quando eu reconheço os meus erros mesmo, quando eu tento enxergar onde que eu estou falhando, é que nem a gente sempre comenta, né? Acontece muito isso, né? Às vezes o irmão ele chega, né? Chega na congregação, aí ele olha e fala, tá faltando isso, faltando aquilo, né? Mas por que ele não olha para ele mesmo? E será que não é o dom dele fazer aquilo ali? Será que ele está enxergando, né, para ele fazer? Pode falar, senhor. Às vezes, Deus mandou ele naquela congregação para suprir aquela necessidade. Mas em vez de suprir, ele vai acusar. Vai só apontar o erro, né? Exatamente. Exatamente. Pode falar, irmão, fica à vontade. E mais? Possamos fazer isso todos os dias, né? Quando pensarmos, é lógico que a gente tem que prestar atenção, o nosso olho tem que ser tem que ser atento às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, saber, pô, o irmão está meio xoxinho, né? Está acontecendo alguma coisa com o irmão, ele não é assim, a gente sente, eu particularmente, quando eu vejo alguém assim meio, eu falo, caramba, irmão, não está legal, eu acho que ele está triste, né? Alguma coisa aconteceu, ele sempre está daquele jeito, sempre fala que está meio amuado, então nós temos que ter essa percepção. Pô, o irmão não veio hoje, né? O irmão não está vindo, né? Alguns já é normal não vir, né? Pegou o costume de não vir mesmo. Mas tem uns que não é comum. Aí você fala, poxa, não é normal ele não estar aqui, né? Então, nós temos que se preocupar com todos, mas prestar atenção, examinar, né, as nossas próprias vidas, o nosso próprio eu. Eu preciso me examinar todos os dias para saber como que eu tenho sido,
para minha família, como que eu tenho sido para minha família em Cristo, como é que eu tenho sido para Jesus, né? Aí no verso 5 ele vai dizer assim, porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. Então tem uma... O que está acontecendo aí? Você sabe me explicar? Ele falou que no 2 nós temos que ajudar uns aos outros, mas no 5 você tem que carregar a sua própria carga. E aí? É isso, meu irmão. Matou aí, tá vendo? E te ajuda. É maravilhoso, né? Sim. E vê um carro quebrado, o cara não consegue, está sozinho, você para, vai ajudar, amarra eu amarro até no meu carro, hoje. Por quê? Porque às vezes Deus está te testando para você, se você é merecedor mesmo dessa graça maravilhosa que Ele deu. Sim. E muitas vezes as pessoas passam batido nisso. E não pode, principalmente o cristão. Ele vai demonstrar que é cristão se preocupando com aquela pessoa que ele não conhece. Exatamente. É bom, sempre bom ter alguém para ajudar, né, a carregar nossas cargas, né? E o ponto chave mesmo, o varão falou, né, quando ele diz, Jesus disse, né, aquele que quer vir após mim, né, tome sua cruz e siga-me, né? Cada um vai ter que, ele diz aqui no peso da carga a renúncia, né? Cada um vai ter que renunciar sozinho às suas vontades, né? Você vai ter coisas que você vai ter que dar o passo, né? Eu vou lá ajudar o irmão lá, mas falar, irmão, mas o irmão também precisa caminhar, né? Pode falar, meu irmão. Sim. Sim. Exatamente, exatamente. Sim, exato. Sim, exato. Não, não. Sim, exato. Sim, exato. É membro do corpo, né? Não existe um membro separado, é um corpo só, né? E é bom, né, ter alguém que ajude, né? Mas tem coisas que você vai ajudar o irmão e falar, irmão, agora aqui você tem que, depende mais de você do que de mim, né? Você tem que dar o passo, né? Você tem que carregar a sua cruz, você tem que renunciar, abrir mão de algumas coisas, então, mas tudo isso com amor, né? Então, a primeira parte, Paulo vai falar sobre isso, né? Vou ler o título aí, o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal nossa. Isso aqui é uma doutrina para nós, né? Isso aqui é uma doutrina. Se nós entendermos isso, se a igreja, cada membro da igreja entender isso aqui, vai ter um corpo sadio, né? Fortalecido, saudável, pronto para brigar aí, para trabalhar para o Senhor, né? Então, isso é muito importante, né? O versículo 6, eu não sei como é que está a versão de vocês, se vocês estão lendo tudo na mesma versão, eu vou ler aqui na minha, porque esse versículo aqui, ele é muito tirado de contexto aí fora, viu? É muito tirado de contexto. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Tem alguma versão diferente?
Sim, o da varoa tá como? É igual a dele? Tá como, Ju? Qual é o entendimento que vocês têm desse versículo? Alguém? Aham. Isso, isso. Só que tem versões, aí que está o perigo das versões. Tem versões que vai falar como se fosse algo material. Aí as pessoas lá fora, né? Eles pegam isso aí, eu já ouvi muito isso. Você tem que honrar o seu líder. Você tem que honrar o. É isso, entende? E as pessoas chegam a tirar do que ela não tem para dar para o líder. Mas não é o líder Cristo, então, o líder é o homem. Entende? Então eles distorcem muito esse texto aqui. Né? Mas é isso que a Varoa falou. E assim, quando você recebe algo, você está sendo instruído naquilo ali. A maior alegria para o apóstolo Paulo, se você pegar o contexto de Gálatas, porque quando ele chega lá, ele fala assim: me admire vocês tão rápido vocês se afastarem da fé. Então não tem a alegria maior para ele, seria ali o mestre deles ali, eles colocarem em prática aquilo que ele ensinou. Essa é a retribuição deles. Ele voltar lá, eles estarem ajudando a igreja a crescer, colocando adiante aquilo que eles aprenderam. Isso, assim você honra, né, Jesus, honra a palavra, né? Porque se você aprende, você vai. O benefício que você aprendeu é grande demais. Sim. Então você fica feliz. Entendeu? Por exemplo, a gente sempre vai lá no Bauru para ficar lá 5 dias. É horrível, né? Não. É sol, é viagem. É longe, né, cidade? Mas quando começa as aulas, o que a gente aprende é fantástico. Entendeu? E isso não tem preço, é que nem aqui. Ó, o que te instruiu passou maravilha para você. Sim. Sim. E o dom de Deus fica grato com aquele que está instruindo. Exato, exato. O que mais o professor fica contente? Que todo mundo aprenda. Quando o aluno passa de ano, né? Essa é a maravilha que você está instruindo. E do instruído, entender o que foi passado. Exato. Então Colocar em prática, né? uma via de mão dupla. Sim, sim. Porque eles usam muito, infelizmente, para algo material, né? Para algo físico. Que nem um exemplo, as pessoas por gratidão, às vezes, né? Que nem a Varoa é professora, né? Às vezes recebe, né? Não recebe uma gratificação, né? Um carinho. Eu gosto tanto daquela professora que eu vou fazer, né? O presente para eles, a retribuição nossa, para o líder, aquele líder que ensinou, é você dar seguimento àquilo que ele te ensinou, você praticar, mostrar que aprendeu. Isso para eles era o maior retorno. Isso para o apóstolo Paulo, lógico, a Bíblia não vai dizer, mas provavelmente não voltou mais lá, mas ele saber chegar aos ouvidos dele e falar assim: caramba, eles não abraçaram a voltar para a lei, a circuncisão, e permaneceram fiéis à palavra. A igreja lá, ela está firme, ela está dando um andamento, um segmento, está fazendo a escola da Bíblia, estão ensinando a palavra, estão passando adiante aquilo que eles aprenderam. O professor, hoje o nosso mestre, né, Jesus, para ele é alegria, ele vê o sacrifício que ele fez, nós pregamos esse sacrifício e entendemos o sacrifício de Cristo, e colocamos isso adiante. Então, porque tem versões, realmente, eu fui procurar lá, que eles falam sobre, eles colocam na versão como se fosse um bem, algo material. Eu já vi colegas meus que, muito perigoso, né? A casa dele estava caindo aos pedaços mesmo, sem brincadeira, ele nunca conseguia terminar a casa dele, e tudo que ele comprava, ele mandava para o líder dele, que achava que tinha que honrar. É loucura, né, cara, isso. E a mulher dele brigando com ele, tem que acabar isso aqui, ele pegando as coisas para lá, é algo terrível, cara. Então, assim, distorcem a palavra, né? Então, o maior retorno é quando você ouve, né, você aprende, né? E amanhã ou depois, esses irmãos aí que estavam sendo fortalecidos por Paulo, poderiam ser canal de bênção para Paulo. Foram para Paulo, porque quando ele chega lá com os olhos, quase sua visão, sem a visão, né, que ele apanhou muito para chegar até esse ponto, ele vai falar assim para eles, né: poxa, quando eu cheguei, vocês voltaram a me dar os olhos de vocês. Vocês me receberam tão bem, me deram a vista de vocês. Então, para depois, como nós falamos aqui, hoje o irmãozinho está ali, está dando aula, o professor,
mas amanhã ele pode precisar de ajuda, pode acontecer alguma coisa aí, né? A gente tem que estar preparado para isso. Então Paulo precisava depois dos irmãos, e a maior gratificação para ele era ver o retorno, era ver eles cumprindo aquilo que ele havia ensinado. Tanto esforço que ele fez, ele vai falar sobre o esforço dele que ele fez ali, ele vai falar sobre o de Cristo também, né? Então isso é muito importante. Aí ele vai dizer no verso 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá, ceifará, né? O que você planta, é a lei da semeadura, né? Aquilo que nós colhemos. E Paulo, é interessante que quando ele vai falar sobre os judaizantes, ele não condena eles, ele vai dizer assim para os irmãos, olha, ele já tem uma condenação, mas essa condenação está perante o Senhor, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, todo joelho vai se dobrar. Aquilo que é uma outra aprendizado para nós também, né? Fez isso aqui para mim, vou ter que fazer alguma coisa. Aí entra a ira, né? Aí entra os frutos da carne. Não, eu preciso revidar, eu preciso fazer alguma coisa, não vou ficar por baixo não. Irmãos, tudo que um homem, ele planta, ele semeia, ele vai colher. Ele vai colher, vai ter a colheita, né? A colheita ela vem. Quem pode ler o verso 8? E esse texto aí, o que os irmãos entendem desse texto? Temos plantado na onde? Na carne ou no espírito? O que quer dizer sobre isso? Alguém tem? Vai colher na carne, né? É melhor plantar no reino, né? Nossa semente, né? E a gente precisa tomar muito, mas muito cuidado com as nossas plantações. Assim que a gente está fazendo, Sim. porque realmente a gente tem filho, e a gente fala, olha, eu quero que ele seja registrado, quero que ele seja isso, quero que ele... Mas dificilmente a gente fala, porque se eu queria que meu filho fosse um ministro da palavra, que salvasse muitas almas. Esse era Deus, né? Então é o que é semear. Nós temos que semear no espírito, porque é uma colheita certa. Sim. Semear na carne é uma colheita duvidosa. Você nunca sabe o que pode nascer. Exato. O que vai brotar, né? É interessante isso, porque às vezes nós nos preocupamos, e essa preocupação é válida, né? Em dar uma formação para os nossos filhos, né? E ver meu filho, eu vou investir no meu filho, né? A gente nós fazemos isso, né? E temos que fazer realmente, ser pais assim, né? Que investem nos nossos filhos, mas nunca esquecer de uma coisa, que é necessário também, a semente mais importante, o principal, é espiritual. É você conduzir o seu filho no caminho que ele vai andar. Ah, mas eu preciso, meu filho tem que ter uma profissão, tem que ser alguém, tem, mas ele tem que entender os princípios bíblicos, principalmente. Se ele não tiver uma boa profissão e não tiver os princípios bíblicos, está perdido. Se você semeou somente na carne dele, para ele ser um bom profissional, um médico que seja, você se matou de trabalhar, fez seu filho fazer a melhor faculdade, você pagou, sacrificou, ele cresceu, mas sem Cristo, não vai valer de nada. Ele só vai ter um currículo bonito, mas esse currículo para o grande dia para o Senhor, não vai valer. Então, nós temos que semear no Espírito, semear no reino, né? Assim como nós, às vezes, nos dedicamos às coisas, né, físicas, semeamos nas físicas, vou juntar para me colher, né, vou trabalhar para me colher, a gente colhe coisas terrenas, mas a nossa prioridade tem que ser sempre as coisas do reino, semear sempre no reino. A gente gasta tempo, muito tempo, às vezes, semeando em coisas da carne, mas a gente vai colher coisas da carne. Agora, se nós quisermos o Espírito, nós temos que lembrar de plantarmos no Espírito, lançar nossa semente no Espírito, investir um tempo também para o seu filho estudar a palavra, né? Ensinar para ele a palavra, né? Então a gente precisa ter que tomar cuidado com isso. Ensinar a orar. Não ter vergonha quando vai no restaurante. Tem gente que tem vergonha, porque chegou no restaurante, aí fica olhando um para o outro, se vai orar na frente de todo mundo, não. Não, tem que desafiar o mundo a orar. Porque a oração é que nos edifica.
isso aí. Tem criança que não tem vergonha não, né? Chega onde for, vamos orar, pai, vamos orar. A Heloísa agora tá fazendo todo mundo orar ao mesmo tempo junto. Vamos, orou. Caramba. Mas é coisas que nós semeamos, né? A alegria dos nossos filhos de vir para o culto, né? É uma semente para o reino. Você está semeando para o reino, né? Mesmo a alegria que nós temos de ver nosso filho, eu fiquei feliz, né? Ver minhas filhas, eu fico feliz de ver minhas filhas querendo ir para a escola, mas eu fico mais feliz ainda quando eu vejo elas, né, com a alegria de vir para o culto, de vir para o estudo, de estar aprendendo as coisas do Senhor. Então, essa é a semente. Então, cuidado, né, com a nossa semente. Temos que semear coisas aqui para poder sobrevivermos, né? Porque tem, mas a semente, a principal semente nossa semeada tem que ser no Espírito, porque nós vamos colher também do Espírito. E assim, está aqui no primeiro dia da semana, é uma semente que você está colocando, que você vai se fortalecer, tentar vir, né? Hoje, é uma semente que você vai tentar se fortalecer, né? Você está semeando no Espírito. Cada vez que você para, ouve a palavra, lê a semente no Espírito, você se fortalece, né? Então isso é muito bom. E o verso 9, eu vou atrasar, hein? Não nos cansemos de fazer o bem. Maravilha, né? Ponto. Não nos cansemos de fazer o bem. Ponto. Se tem uma coisa que o cristão não pode cansar é de fazer o bem. Porque a Bíblia fala que se você sabe que pode fazer o bem e não faz, você está pecando. Irmãos, pecar não é só fazer coisa errada. É não fazer o que é certo. É não fazer o bem. Não fazer o que é correto, né? Não ajudar, né? Então isso é sensacional, né? Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos. Que nem a Varoa falou, mas eu tenho mais afinidade com aquele, a todos. E especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Todos, né? Eu tenho que fazer o bem para todos, irmãos. Especialmente aos que fazem parte, principalmente os da família da fé. Mas você entende esse versículo? Tem que fazer o bem a todos. Quem é todos? Todos. Todos. O patrão chato, todos. O vizinho que incomoda lá, todos. Todos, irmãos. Todos. Eu vou compartilhar algo com os irmãos aqui. Mas algo bobo, mas algo sério ao mesmo tempo. Eu tenho 2 vizinhos lá colados, né? E sempre eu tiro um matinho da calçada, né? Aí eu falei, esse aqui não vou tirar não. Ele tá aí de folga aí, escutando música aí, tomando cerveja e não tira o mato dele. Aí ele foi lá e tirou. Agora tem um outro lá que não tira de jeito nenhum, tá tampando o portão dele. Eu acho que eu vou ter que fazer isso. Mas isso é uma coisa que não é glória nenhuma nossa. Você olha e você fala assim, caramba, o que tem, né? O que eu não podia? Entende? Algo já, o espírito, você olha e fala assim, caramba, eu posso fazer isso. Pô, se eu estou fazendo o meu, eu já aproveito, né? Já fizeram para mim também. Não é verdade? Parece uma coisa boa, mas eu vou olhar e falar, caramba, né? O cara... irmão, parece que vai ser uma coisa, para ele besta, mas, me ajudou pra caramba, tinha que tirar isso aí, ele tirou, mano. O próximo tema que eu vou trazer a mensagem vai ser sobre ira. E às vezes, irmãos, ou muitas das vezes, aliás, tem que ser assim, acho que esse vocabulário para nós é assim, eu sou cristão, mas não sou bobo, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então eu estou chamando Jesus de bobo, porque ele não reagiu nada. É melhor você ser um bobo no céu, do que ser um valente no inferno. É melhor. Cuidado. Mas eu posso me irar. Vamos chegar lá, dando um spoiler aqui, mas acho que tem um pouco a ver, né, com a carne e o espírito. A gente, vou tirar não, vou fazer não, isso aí tá doido, eu vou fazer. Fui lá, tirei a fotografia da árvore. Aí quando eu cheguei, ela falou,
Mó fome, né, soldado? Não vai ter, não vai, que sal que nós somos, né? Que luz que você é. E se nós pensarmos assim, se Cristo olhasse para nós e pensasse dessa forma, não vou fazer não, eles não merecem não. Eu vou morrer por ele? Deixa, não nada, Deus. Não morrer nada. Isso é um amor ágape, né? É um amor sem receber nada em troca. Esse amor que a Bíblia nos ensina. Então, irmãos, portanto, sempre que pudermos, nessa versão está assim, mas a versão que vocês estão lendo aí está assim. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Nossa prioridade vai sempre os irmãos em Cristo, né? Os irmãos de Cristo, né? Fazer bem a todos, mas principalmente aos irmãos da fé, né? Porque seu irmão, nós falamos aqui, né? A irmã falou, é parte do corpo, é membro, você tem que sentir quando o membro tá ruim, você tem que sentir a dor. Nós temos que sentir, nós temos que ter essa sensibilidade, né? Saber que o irmão não está legal, o irmão não está frequente, não está bem, está alguma coisa acontecendo. Às vezes nós não vamos ter muitas palavras para ajudar, mas só de você se preocupar, o irmão saber que ele não está sozinho, que ele faz parte do corpo, né? Nós estamos falando sobre o seu Joaquim, né? Quem puder visitar o seu Joaquim, né? Ele vai ficar muito feliz, com certeza, né? Cear com ele lá, se puder também, né? Porque ele vai ficar um bom tempo lá no hospital. Então, isso é muito importante. Quem pode ler o 11 e o 12? Eles não estão nem aí, né? Eles querem que vocês se circuncidam, mas eles não estão nem aí com a vida de vocês, né? Por orgulho, né? Se você pecar, esse é o intuito, né, da circuncisão. Os que estão forçando você a se circuncidar são pessoas que querem ficar orgulhosas de coisas de pouca importância. Eles fazem isso somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque não queriam carregar realmente o verdadeiro. A igreja, quando começa, né, a perseguição, encarar isso aí vai ser problema. Mas nós temos comentado muito sobre Gálatas, que Paulo fala, irmãos, já está pago. Que obra mais eu preciso fazer para que eu venha garantir, né, a minha salvação? O que mais eu preciso fazer alguma coisa, algum ritual a mais? Lógico que temos que obedecer, continuar obedecendo a palavra, nós sabemos disso. E Tiago fala que a fé sem obra é morta. Mas eles querem criar alguma coisa, né? E alguns queriam ficar na circuncisão por medo da perseguição, medo de reconhecer quem era Cristo Jesus. E pessoas que se batizaram, judeus que se batizaram, mas quando viram que o calo começou a apertar, sabiam que ia ter que abrir mão das riquezas que eles tinham, dos bens que muitos possuíam, que os judeus gostavam muito, né? Até hoje gostam disso aqui, tinham muitos bem-sucedidos, não queriam abrir mão, não queriam se tornar perseguidos por amor de Cristo, não quiseram confessar realmente Cristo, até confessaram, tomaram banho, muitos tomaram só o banho, né, que você se batiza e você não permanece ali fiel à palavra, você só toma o banho, você só se molhou, né, mas muitos não queriam, e infelizmente muitos não querem servir Jesus hoje por causa disso. Eu tenho que renunciar, tenho que abrir mão. Paulo lhe disse aqui, inclusive Gálatas nós lemos, né, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se não for assim, não é válido, né? Então, no verso 13, pois nem mesmo os que praticam a circuncisão obedecem à lei, porém eles querem que vocês se circuncidem para que eles possam se gabar de terem colocado o sinal da circuncisão no corpo de vocês, por ego, né? Por egocentrismo, por eu. Jesus nos chamou para a liberdade e eles querendo colocar uma marca, um selo em alguém, né? Como se você fosse animal deles, né? Como se fosse escravo deles novamente, né? Se tiver que se tornarmos escravos, sejamos escravos de Cristo, fazendo aquilo que Ele pede, né? Então, por orgulho, né, as pessoas colocam em posição, que nem hoje, né, a gente vê muito acontecendo isso, né? Muitas postagens, né? Hoje virou show pirotécnico, né? Tá cheio, né? Tá lotado, tá bonito, né? Aí começa a virar e ficam orgulhosos daquilo ali. Mas não estão ensinando o verdadeiro evangelho, não estão pregando o verdadeiro Cristo, né?
Então eles faziam isso por orgulho, né? E se gabavam disso, né? Porque a dificuldade do judeu de aceitar Cristo é porque Cristo era maior do que eles. Cristo é maior abaixo de Deus que todos. E eles não aceitavam esse mestre aí que veio, o Messias, né? Esse aí que veio de Jerusalém e pode sair coisa boa de Jerusalém. Fariseu não aceitava por causa disso, né? Mestre da lei, por causa disso, porque não entenderam, né? E não queria que aceitar que Cristo é o nome que está acima de todo nome. Ele é o Messias, né? Ele é o Salvador. Verso 14: mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim. Paulo, que texto lindo, né? Paulo, ele vai falar, o mundo está morto para mim, e eu estou morto para o mundo. Coisa linda, né? Quando você nasce para Cristo, em Cristo, você morreu para o mundo. Morremos ou não morremos para o mundo? Oi, Maru. Pode falar. Uhum. Físico, né? É. Exatamente. Exatamente. É isso. O importante, chegando agora esse tá? Realmente quando a pessoa fala sobre que é batizado, por causa do dízimo, né? Então, agora eu não preciso mais, né? Mas como assim? Não precisa mais? Não precisa dar dízimo mais. Agora, mas o que Deus quer de você agora? Né? O que Deus queria de mim agora? Ele quer 100%. Sim. Não é 10, ele quer 100. Ele quer o seu sono, ele quer o seu trabalho, O seu tempo. ele quer a sua disposição, ele quer tudo de você. Né? Porque a pessoa pensa em dinheiro. Mas não é só dinheiro. Agora você se entrega a Jesus e ele cuida de você. E não é só pagar alguém para fazer o trabalho que você deveria fazer. Sim. Por isso que Romanos fala, né? Sacrifício vivo, né? É agradável. Não, ele vai dizer, é o que nós temos falado bastante, né? Isso que vocês comentaram sobre o externo, né? Quando Paulo ele vai, por isso que Paulo ele cita, Paulo ele vai repreender usando o Velho Testamento e o princípio lá, porque ele vai dizer assim, Abraão ele foi obediente pela fé, né? E é pela fé que ele creu naquele que viria, né? Que foi prometido, né? Ali foi feita a promessa. Então, e nós é a mesma coisa. Não adianta nós termos, né? Eu até comentei com os jovens aqui, a gente estava falando sobre foi o estudo, né? O Cristo da Bíblia, né? O Cristo que o mundo ensina, né? O Cristo que ensina aí fora, que é pregado aí fora. O Cristo que é pregado aí fora é você andar de terno e gravata, né? Se você não andar assim, você não é um cristão, né? Se você não andar com a Bíblia embaixo do braço lá na rua lá e no calor da bexiga lá, você não é um cristão. O sapato brilhando, você não é um cristão, né? Então, isso não é fé. Isso não é fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. A circuncisão era para ser visto. Jesus não, Jesus você não vê, você obedece e você não sabe quando que ele vai vir. Eu estou esperando por isso. Nós temos que esperar por isso. Isso é fé.
Mas olhar fisicamente não significa nada mais. Paulo ele bate muito nisso, né? Ele vai dizer no verso 15: não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não. O importante é que ele seja uma nova criatura, uma nova pessoa. O importante é como você está por dentro, como está o seu coração. Aquilo que Jesus fez em você, a transformação que teve, a conversão que existiu. Antes eu mentia, hoje eu não minto mais. Tem um espírito. Antes eu era cheio desses usos da carne aqui, hoje não, hoje eu tenho mansidão, né? Hoje eu tenho longanimidade, hoje eu tenho amor. Né? Essa transformação não é o que você... E a conversão é isso, é de dentro para fora. O selo de vocês foi dado, o presente de vocês foi dado no dia do batismo, receberam o Espírito. Esse Espírito que está em vocês é o que faz com que a presença de Deus ela floresça, né? Ela mostre para o mundo que você é uma nova criatura. Paulo está dizendo aqui, eu morri para o mundo para mim acabou, agora eu vivo para Cristo, vivo a cruz de Cristo, né? E ser circuncidado ou não, você usa o terno ou não, o dízimo, né, como o senhor falou, não importa mais para Deus, né? Hoje é você, o teu coração, você se entregou para Cristo, né? Você com Cristo, você viver Cristo, né? E para todos que seguem essa regra na sua vida, que a paz e a misericórdia estejam com eles e com todo o povo de Deus. Aí ele fala no 17, né? Para terminar, que mais ninguém crie dificuldades para mim, pois as marcas no meu corpo mostram que eu sou escravo de Jesus, né? Quanto a mais ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Essa marca de Cristo que ele fala, ele estava com marcas mesmo, fisicamente e espiritualmente. As marcas, nós carregamos, né, as marcas de Cristo, né, conosco, nós carregamos Cristo conosco, mas ele sofreu fisicamente, muito para estar ali. Ele foi dado como morto, tirado como morto quando ele começa esse trabalho, né? Nós colocamos o mapa na galáxia. Então ele se sacrificou realmente por os irmãos ali. Então a circuncisão, né? O Gálatas, a carta de Gálatas é um livro muito bom, principalmente para quem ainda acredita, né, que as obras da lei é válida. Principalmente para você ensinar para alguém, aí fora que nem nós falamos aqui, né? Nós estamos aqui, eu falo muito isso para a varoa, né? Nós estamos aqui não para ficar que nem só nos enchendo, né? A palavra do Senhor, pelo menos para mim, cada dia que eu ouço, né, que eu compartilho, que eu ouço, para mim aqui é ouvir, né? Eu aprendo mais do que né, faz alguma coisa, eu aprendo muito, e é só me preparando para que quando tiver a oportunidade nós apresentarmos esse Jesus, né? Pode falar. Exato. Não é válido. Tem que ter a mudança. Tem que ter a mudança, né? Tem que ser cristão. Verdadeiramente cristão. E senão não tem como, né? Uma vez salvo, o batismo, estou salvo, acabou. Não. Cuidado, nem a circuncisão, né? Mas sim a nossa conversão, a nossa mudança. E tem que ter a mudança. Não é possível que não tenha, né? Tem que ter, nem que seja o nervosismo de você, né, fazer algo, sei lá, você tem que. O Espírito Santo muda muita coisa em nós, irmãos. E hoje nós olhamos para trás, o que nós fazemos hoje, né? Às vezes a atitude que nós tomamos, nós falamos, caramba, realmente Deus, o que Deus fez na minha vida, cara? Algo maravilhoso, né? Então é isso, meus irmãos. Obrigado pela atenção de vocês, né, nesse tempo.